Você acreditaria se eu dissesse que um menino de rua de apenas 11 anos impediu uma tragédia aérea no Aeroporto Internacional de Porto Alegre? Que, sem informação, sem celular, sem apoio, ele gritou contra tudo e contra todos e foi ouvido? Essa história não é um roteiro de filme. Ela aconteceu de verdade. E tudo começou com um grito desesperado em meio ao barulho das turbinas. Felipe não tinha onde morar, vivia de restos de comida e dormia em estações de ônibus. Mas naquela manhã, algo nele o fez levantar mais cedo. Algo o empurrou até o aeroporto. O que ele viu lá? Um detalhe que ninguém mais percebeu e que poderia ter tirado dezenas de vidas, inclusive a de um dos artistas mais queridos do Brasil, o cantor Leonardo. Prepare-se para conhecer a impressionante jornada de um garoto invisível que se tornou o herói nacional. Um menino que saiu do asfalto quente das ruas direto para os palcos da segurança, transformando dor em missão e provando, de forma irrefutável, que talento e coragem não escolhem CEP. Você nunca mais vai olhar para uma criança de rua da mesma forma depois de ouvir essa história. Leonardo já estava a poucos passos de embarcar quando ouviu um grito vindo da grade externa do aeroporto. "Ei, moço, não entra nesse avião!" A voz era estridente, desesperada, vinda de um garoto sujo, magro, de olhar assustado. O segurança tentou conter o menino, achando que era só mais um pedinte causando tumulto. Mas havia algo diferente naquele grito. Não era pedido de esmola, não era delírio, era alerta, era urgência. O cantor parou, olhou na direção do garoto e, por um instante, hesitou. O embarque já havia sido anunciado. A comitiva o apressava. Mas Leonardo, movido por um instinto inexplicável, fez um sinal com a mão e pediu que esperassem. Aproximou-se do segurança e disse: "Deixa eu falar com ele." O segurança estranhou, mas cedeu. Felipe, ainda do outro lado da grade, suando, com o peito arfando, apontou para o avião. "Tá vazando líquido do lado esquerdo da asa, moço. Eu vi, eu juro, é combustível. Eu sei o cheiro, vai explodir." O Leonardo olhou na direção indicada, não viu nada a olho nu, mas havia verdade no olhar daquele menino. Ele pediu para chamar imediatamente a equipe de manutenção. A essa altura, passageiros já murmuravam, confusos. A direção da companhia aérea emitiu uma nota. Leonardo permaneceu em silêncio, atônito com a possibilidade de que sua vida e a de todos os passageiros havia sido salva por aquele menino desconhecido. Felipe assistia tudo de longe, sem saber se seria expulso ou preso. Quando viu Leonardo se aproximar, arregalou os olhos. Estava pronto para correr. Mas o cantor se agachou, estendeu a mão e disse com voz baixa e firme: "Você me salvou. Qual é o seu nome?" O menino gaguejou: Felipe, senhor." Leonardo assentiu. "Felipe, você tem ideia do que acabou de fazer?" O garoto balançou a cabeça, confuso. "Eu só vi o vazamento. Eu conheço esse cheiro. Já morei perto de posto de gasolina. Achei que tinha que avisar. Desculpa se causei problema." Leonardo sorriu com os olhos marejados. "Você não causou problema. Você evitou uma tragédia." E então, num gesto inesperado, passou o braço pelos ombros do garoto. "Vem comigo." Muita gente viu a cena. Fotógrafos já começavam a registrar tudo. Leonardo entrou com Felipe em uma sala reservada do aeroporto. Pediu água, comida e uma toalha para o garoto. Felipe, ainda em choque, mal conseguia comer. Os dedos tremiam, mas os olhos agora carregavam algo novo: reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o havia ouvido de verdade. Durante quase uma hora, os dois conversaram. Leonardo quis saber onde ele morava. Felipe respondeu que dormia na estação rodoviária ou embaixo da marquise de um mercado. Contou que fugiu de casa aos 8 anos depois que o padrasto o espancou pela última vez. Disse que vive catando latinha, lavando para-brisas e fugindo de gente perigosa. Nunca tinha ido à escola, mas prestava atenção em tudo. Leonardo o ouvia com atenção, em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando Felipe explicou como reconheceu o cheiro do querosene, o cantor ficou impressionado com a clareza e a precisão das descrições. "Você tem percepção acima do normal, sabia disso?" comentou. O menino deu os ombros, sem entender bem o que aquilo queria dizer. Naquele momento, algo se firmava no coração de Leonardo, um sentimento raro, uma certeza serena. Havia algo especial naquele garoto, algo que ia muito além de um grito salvador.
Era como se a vida estivesse tentando dizer algo a ele. Como se aquele encontro fosse mais do que uma coincidência. Antes de sair do aeroporto, Leonardo fez algo que surpreendeu a todos os que o acompanhavam. Pediu para que Felipe fosse com ele. Disse aos seguranças que estava assumindo a responsabilidade pelo menino. Alguns tentaram dissuadi-lo, alertaram sobre riscos, sobre imagem pública, mas ele foi irredutível. Esse menino é mais homem do que muita gente que conheço. No carro, Felipe estava em silêncio. Olhava pela janela tentando entender se aquilo era real. Leonardo quebrou o silêncio. Você já comeu um X-tudo de verdade? O garoto arregalou os olhos. Só vi na vitrine. Leonardo riu. Então, vamos mudar isso agora. Naquela noite, Felipe não voltou para as ruas. Não dormiu no chão gelado da estação. Ele provou seu primeiro hambúrguer completo, ganhou roupas limpas e ouviu uma música ao vivo pela primeira vez. Mas, acima de tudo, foi ouvido. Pela primeira vez, sua voz foi mais alta que o preconceito. E naquele gesto de escuta, o mundo começou a mudar, para ele e para muitos outros que ainda estavam invisíveis. O garoto ignorado havia sido finalmente ouvido, e nada mais seria como antes. Felipe estava com os olhos grudados na janela do carro, enquanto a cidade passava depressa do lado de fora. Ele ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Estava limpo, vestido com roupas descas e confortáveis que Leonardo havia mandado comprar em uma loja próxima ao aeroporto. O uniforme improvisado do aeroporto, t-shirt com furos, bermuda desbotada e chinelos gastos, havia ficado para trás, assim como os olhares desconfiados dos seguranças e as vozes que sempre mandavam ele sumir dali. Agora, ao seu lado, estava um dos maiores cantores do Brasil, dirigindo com calma, como se estivesse levando o próprio filho para passear. Chegaram à zona sul de Porto Alegre, em um bairro mais simples, com ruas tranquilas e casas humildes. Pararam diante de um pequeno boteco de esquina, conhecido por Leonardo desde os tempos em que ainda fazia shows em barzinhos. Aqui tem o melhor pastel de carne da cidade, disse ele com um sorriso. Felipe desceu do carro sem saber se podia mesmo entrar. Ainda olhava para os lados, desconfiado. Leonardo percebeu e segurou o ombro do menino. Aqui você tá comigo. Ninguém vai te mandar embora. O dono do bar ficou surpreso ao ver o cantor entrar, mas não comentou. Apenas cumprimentou com respeito e ofereceu a mesa do canto. Felipe sentou-se devagar, como quem está com medo de quebrar alguma coisa. Leonardo pediu 2 sucos de laranja, 2 pastéis e um prato de batata frita. Felipe arregalou os olhos. Nunca tinha pedido nada em um restaurante. Sempre comia o que achava, nunca escolhia. O primeiro gole do suco desceu gelado e doce. O primeiro pastel soltava fumaça e cheiro de carne com cebola. Felipe mordeu com cuidado, depois com voracidade. Leonardo o observava em silêncio, com um nó na garganta. Não era só fome, era carência, era trauma, era a urgência de uma infância nunca vivida. Depois da refeição, conversaram por mais de 1 hora. Felipe contou que morava nas ruas havia quase 4 anos, que já tinha fugido de casa 2 vezes, que perdeu a mãe para uma pneumonia e que nunca mais teve quem o defendesse. Falou de sustos, de noites dormindo escondido, da polícia que o acordava com chute, das vezes em que fingiu estar dormindo para não ser visto, mas também contou de como gostava de observar as pessoas, de ouvir as conversas, de entender como funcionavam as coisas. Disse que já sabia reconhecer cheiro de gás, de gasolina, de fio queimado, que era bom em prever confusão. Antes de briga, eu sempre sinto no ar, sempre tem um silêncio diferente antes do grito. Leonardo ficou impressionado. Era como se o menino tivesse desenvolvido um radar invisível de perigo, uma habilidade que a vida dura tinha lhe ensinado. Era pura sobrevivência e, ao mesmo tempo, um talento raro. Você tem um dom, Felipe, e eu quero te ajudar a desenvolver isso. Depois do lanche, foram para um hotel onde Leonardo costumava ficar quando estava na cidade. Felipe entrou no quarto como se pisasse em outro planeta. Tocou nos travesseiros brancos, ligou e desligou o abajur, pulou discretamente no colchão macio. Quando Leonardo abriu a torneira da banheira e disse que era para ele tomar um banho quente, o menino não soube o que fazer. Tem sabonete mesmo? Toalha mesmo? Para mim? Leonardo apenas assentiu. Felipe fechou a porta e por quase meia hora ficou debaixo da água. Não chorou,
mas sentiu a sujeira de anos escorrendo pelo ralo. Na manhã seguinte, pegaram um voo para Florianópolis, onde Leonardo morava em um condomínio fechado, de frente para o mar. Durante o trajeto, Felipe não desgrudava da janela. Nunca tinha voado, nunca tinha visto o oceano. Quando aterrissaram e foram recebidos no aeroporto por um motorista particular, ele perguntou baixinho: "Eu vou morar com você?" Leonardo respondeu com calma: "Você vai ficar comigo o tempo que quiser. Aqui ninguém vai te expulsar." A casa era ampla, com jardim, piscina e uma vista que deixava Felipe sem palavras. O quarto de hóspedes foi adaptado para ele. Roupas novas, escova de dentes, cadernos, livros e até um videogame usado que Leonardo havia ganhado de um patrocinador. O menino explorava cada canto com olhos arregalados. Mas o que mais o surpreendeu foi a gentileza dos funcionários da casa. Dona Marta, a cozinheira, o tratou como neto. "Já deixei o feijão do jeito que criança gosta, com mais caldo e sem pimenta", disse sorrindo. Nos dias seguintes, Felipe começou a se adaptar. Leonardo contratou professores particulares para avaliar o nível de alfabetização do menino. Foi então que descobriram algo ainda mais surpreendente. Embora nunca tenha frequentado uma escola, Felipe sabia ler placas, entender mapas e até identificar padrões de comportamento. O professor de matemática ficou espantado com a velocidade com que o garoto resolvia problemas de lógica visual. O psicopedagogo diagnosticou um alto nível de percepção espacial e memória fotográfica. "Esse menino é um detector humano", disse. Leonardo assistia a tudo com olhos atentos. Estava claro, Felipe não era apenas um sobrevivente, era um prodígio da segurança instintiva. Decidiu então que, ao invés de esconder aquele dom, ajudaria Felipe a desenvolvê-lo da forma certa, com disciplina, proteção e afeto. Felipe, aos poucos, passou a sorrir mais, começou a dormir tranquilo, acordava cedo, tomava café com Leonardo e caminhava na praia. O vínculo entre eles crescia como de pai e filho, mesmo sem ter esse nome. E embora ainda carregasse marcas profundas, o menino começava, finalmente, a viver aquilo que jamais ousara sonhar. Uma vida onde ele era visto, ouvido, valorizado. A partir dali, Felipe não era mais apenas um garoto de rua. Era Felipe Amaral. E sua nova história estava apenas começando. Felipe acordou cedo naquela manhã, como vinha fazendo desde que se mudara para a casa de Leonardo. O sol nascia lentamente por trás das ondas e a luz dourada invadia o quarto silencioso. Ainda demorava para acreditar que aquele espaço amplo, com janelas de vidro, cama macia e vista para o mar, era mesmo seu. Por muito tempo estivera acostumado a dormir com medo, encolhido entre caixas de papelão, cercado por buzinas, gritos e ameaças. Agora, o som era das gaivotas e da brisa. Levantou-se devagar, lavou o rosto, escovou os dentes com sua própria escova, algo que nunca tivera, e foi para a cozinha. Dona Marta já preparava o café. "Hoje tem aula com o professor Hugo, hein, menino? Vai mostrar para ele o que andou aprendendo?" Felipe sorriu. Desde que os professores começaram a vir, sentia-se motivado. As aulas não eram como imaginava. Não havia gritos, nem castigos, nem filas. Os professores conversavam com ele como gente grande, faziam perguntas, riam com suas respostas, o incentivavam. E o mais incrível, diziam que ele era bom. Leonardo acompanhava tudo de perto. Sempre que podia, sentava-se para ouvir os relatos das aulas. Hugo, o professor responsável por introduzir conteúdos de ciência e tecnologia, ficava impressionado com a rapidez com que Felipe aprendia. Não era só inteligência, era percepção, sensibilidade para os detalhes. Ele não só memorizava os conteúdos, como também conseguia aplicá-los em situações práticas. Durante uma aula sobre condutividade elétrica, por exemplo, Felipe sugeriu que fios de segurança em áreas públicas fossem posicionados de forma visível e com placas sensoriais, algo que surpreendeu até mesmo o educador. "Ele tem a cabeça de alguém que prevê riscos. É como se vivesse em estado de alerta", disse Hugo certa vez a Leonardo. A partir desses sinais, Leonardo decidiu dar um passo a mais. Contratou uma consultoria de segurança pessoal que trabalhava com formação de agentes privados para aplicar testes práticos com Felipe.
Era uma iniciativa discreta, feita com cuidado, sem pressão, apenas para entender até onde ia aquela capacidade. Foi aí que entrou o comandante Rocha, um especialista aposentado da área de segurança institucional que aceitou acompanhar o menino durante uma semana. No primeiro encontro, Rocha foi cético. Achava exagero a história que haviam contado sobre o menino que salvaram o avião, mas bastou o primeiro teste para mudar de opinião. Em um exercício simulado de evacuação, onde atores fingiam ser clientes em pânico num ambiente fechado, Felipe percebeu antes de todos um foco de fumaça saindo da base de uma máquina de refrigerantes. Em segundos, correu até um extintor, alertou os demais e indicou a rota de saída segura. O exercício sequer havia começado oficialmente, e ele já havia evitado um risco real, uma falha no sistema elétrico da instalação. Rocha ficou impressionado. Passou então a propor desafios mais sutis: esconder cabos expostos, deixar portas de emergência travadas, alterar fluxos de entrada e saída. Felipe identificava quase tudo. Ele explicava com simplicidade: eu fico imaginando se algo ruim fosse acontecer, o que eu faria, para onde eu iria, quem se machucaria primeiro. Sua mente funcionava com lógica de antecipação, algo raríssimo para alguém de sua idade. Enquanto isso, a convivência com Leonardo se tornava cada vez mais afetiva. Aos poucos, Felipe começava a chamar-o de tio Léo. O cantor, por sua vez, tratava o garoto como se fosse sangue do seu sangue. Levava-o a ensaios, permitia que participasse das reuniões da equipe, dava-lhe livros e revistas sobre segurança, investigações e prevenção de acidentes. Certa noite, durante uma conversa na varanda, Leonardo disse: Felipe, você já pensou em trabalhar com isso? Com segurança? Você tem talento para proteger pessoas. Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu: eu sempre quis proteger alguém, mas nunca imaginei que dava para fazer disso um trabalho. Leonardo sorriu. Então, vamos fazer disso uma missão. As semanas seguintes foram de adaptação e foco. Felipe começou a ter aulas específicas com Rocha, que agora acreditava totalmente no potencial do menino. Foram introduzidos conceitos técnicos, pontos cegos, análise de risco, rotas de evacuação, leitura comportamental. Mesmo sem nunca ter estudado formalmente, Felipe absorvia tudo com facilidade. Ele tem uma intuição profissional que não se ensina. É como se o mundo tivesse treinado ele de outro jeito, comentou Rocha com Leonardo após um treinamento. Certa manhã, ao voltarem de uma sessão de simulação num centro comercial, Rocha disse algo que marcou Felipe profundamente. Menino, você não é só bom. Você é diferente. Você vê antes que os outros enxerguem. Isso pode salvar muitas vidas. Aquelas palavras ficaram gravadas. Enquanto isso, a equipe de Leonardo se reorganizava para acompanhar o crescimento do garoto. A agenda do cantor passou a incluir momentos dedicados exclusivamente a Felipe, e os shows agora contavam com a presença discreta do menino nos bastidores, observando tudo, aprendendo a ler o ambiente, a identificar comportamentos suspeitos. Ele se tornava aos poucos parte da engrenagem de segurança pessoal do artista. Certa tarde, Felipe estava na sacada de casa olhando o mar, quando disse baixinho para si mesmo: nunca pensei que viver fosse isso, planejar o amanhã. Era a primeira vez que ele falava do futuro como se tivesse um. Naquele novo mundo, entre estudos, treinos e carinho, Felipe descobria que sua vida podia ter rumo, propósito, utilidade. Não era mais o menino invisível da estação. Era alguém com nome, com um lar, com talentos reconhecidos e, mais importante ainda, com a chance de fazer a diferença num mundo que um dia o havia ignorado. Era uma manhã chuvosa em Florianópolis, quando o comandante Rocha entrou na sala de estudos com uma proposta diferente. Ao lado dele, 2 homens da equipe tática de um shopping center importante da cidade aguardavam em silêncio. Felipe, já acostumado com visitas inesperadas, escutou com atenção enquanto Rocha explicava a nova atividade. Hoje não vai ser aula teórica, Felipe. Vamos fazer um exercício prático em campo. Você vai observar o ambiente de um shopping real, como se fosse parte da equipe de segurança. Felipe se ajeitou na cadeira, animado. Recebeu um crachá provisório, um boné da equipe e um colete simples para não chamar atenção. Era o menor entre os profissionais, mas todos pareciam já saber quem ele era. Alguns olhavam com curiosidade, outros com ceticismo. Mas Rocha, com a sua autoridade inquestionável, garantiu:
Hoje quem comanda a percepção do risco é ele. O shopping já havia aberto as portas quando a equipe chegou. Felipe percorreu os corredores com os olhos atentos. Observava as rotas de fuga, os comportamentos dos funcionários, a posição dos extintores. Em poucos minutos, percebeu que uma das saídas de emergência estava parcialmente obstruída por caixas de entrega. Apontou imediatamente para a rocha. Se der um pânico aqui, vai ser engarrafamento de gente. Continuaram andando. Próximo à praça de alimentação, o garoto diminuiu o passo. Parou perto de uma máquina de ar-condicionado que fazia um som estranho. Aproximou-se devagar, cheirou o ar e então franziu o rosto. Tem algo errado aqui. Um dos técnicos se aproximou e tentou minimizar. Ah, isso aí é só condensação do sistema. Mas Felipe insistiu. Não é só vapor, tem cheiro de gás. Tá vindo do lado daquela escotilha ali, perto da lixeira. Rocha levou o alerta sério. Chamou a equipe técnica do shopping e pediu verificação imediata. Em minutos, descobriram que havia um pequeno vazamento em uma tubulação de gás que alimentava a área de preparo da praça de alimentação. Era um ponto crítico. Se uma explosão ocorresse no local, poderia causar uma grande tragédia. O shopping foi parcialmente evacuado de forma discreta, sem pânico. Os reparos começaram imediatamente. Os responsáveis pela segurança do local ficaram impressionados. Este menino é um radar humano, comentou um dos supervisores. A notícia se espalhou rápido, e embora Felipe não entendesse o tamanho do que acabava de evitar, Rocha sabia. Você acabou de salvar dezenas de pessoas sem que elas sequer soubessem do risco que corriam. Depois da inspeção e da evacuação preventiva, Felipe foi levado para a sala de administração do shopping. Recebeu um certificado simbólico de agradecimento, tirou fotos com a equipe e ganhou um radiocomunicador como lembrança. É o símbolo do nosso reconhecimento, disse o gerente de operações. Você agora faz parte do nosso time, mesmo sem uniforme oficial. No carro, a caminho de casa, Felipe segurava o rádio como se fosse um troféu. Olhava para ele em silêncio, como se carregasse ali uma missão. Leonardo, ao lado, ouvia a história contada por Rocha com orgulho. Ele não só percebeu antes de todo mundo, como justificou com lógica. Isso não é acaso, isso é talento puro. Nos dias que se seguiram, Felipe voltou a estudar com ainda mais dedicação. Mas algo nele havia mudado. Agora, ele sabia que podia agir no mundo real. Que sua percepção não era apenas uma habilidade curiosa, era uma ferramenta concreta de proteção. Aquilo deu a ele uma sensação de propósito ainda mais forte. Sentia que não era apenas um garoto que teve sorte de ser acolhido. Era alguém que podia contribuir, que tinha valor. Rocha decidiu levar o treinamento a outro nível. Começou a introduzir simulações mais complexas, com múltiplos riscos, cenários caóticos, tomadas de decisão sob pressão. Felipe surpreendia em cada etapa. Era ágil, estratégico e tinha uma calma incomum para sua idade. Quando errava, perguntava o motivo, refazia. Não tinha medo de falhar, tinha sede de aprender. Leonardo, observando de longe, decidiu conversar com um amigo que trabalhava em uma empresa multinacional de segurança. Queria mostrar os relatórios de Rocha e ver se havia possibilidade de ampliar a formação do garoto. Mas o amigo, ao ler o relatório, disse algo que o cantor não esperava. Esse menino já é melhor que muito profissional que conheço. A notícia do episódio no shopping, embora mantida discreta, acabou chegando a alguns jornalistas locais. Começaram a surgir boatos, especulações. Será o mesmo garoto que salvou o avião? Algumas matérias pipocaram na internet, misturando fatos e suposições. Leonardo não confirmou nada. Queria proteger Felipe da exposição precoce, mas sabia que em breve não haveria como esconder o que estava se formando ali. Certa noite, enquanto jogavam dominó na varanda, Leonardo perguntou: "E aí, sentiu medo hoje?" Felipe pensou por um segundo. "Medo, eu sempre sinto, mas hoje senti que o medo não me paralisou. Eu consegui fazer alguma coisa." Leonardo assentiu, orgulhoso. "Isso é coragem, Felipe, e é isso que transforma um dom em missão." Naquela noite, Felipe dormiu com o radiocomunicador ao lado da cama. Era mais que um presente. Era o símbolo de uma nova identidade.
a de alguém que, mesmo tão jovem, já carregava o peso e a honra de proteger vidas. E pela primeira vez, ele não apenas sonhou com um futuro, ele começou a construí-lo, passo a passo, alerta após alerta. O sol se punha lentamente sobre o estádio Beira-Rio, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto uma multidão de quase 50.000 pessoas tomava conta das arquibancadas. Era o grande show beneficente promovido por Leonardo, reunindo artistas renomados e arrecadando fundos para instituições que cuidavam de crianças em situação de rua. O clima era de festa, emoção e solidariedade. Equipes de som, luz, bombeiros, seguranças e socorristas se posicionavam em pontos estratégicos. Entre eles, circulava discretamente um menino de apenas 12 anos, vestindo um colete preto discreto, radiocomunicador preso na cintura e olhar atento varrendo cada canto do estádio. Felipe. Era a primeira vez que Felipe participava de um evento tão grande como parte ativa da equipe de segurança. Havia passado as últimas semanas estudando o mapa do estádio, conhecendo as rotas de evacuação, identificando os pontos cegos e treinando simulações com Rocha e a equipe oficial. Leonardo havia autorizado sua presença com uma condição: ele não se exporia ao público e só agiria se percebesse algo anormal. Felipe concordou. Estava ali para aprender e proteger. Horas antes do início do show, Felipe caminhava pelos bastidores quando notou 2 homens circulando repetidamente por áreas de acesso restrito. Um deles levava uma mochila volumosa e fazia movimentos estranhos com o celular, aparentemente escaneando o ambiente. Felipe os acompanhou à distância e percebeu que voltavam sempre ao mesmo ponto próximo à área de equipamentos de som. A cada vez, um deles colocava a mochila no chão por alguns segundos e depois a pegava de novo. O comportamento parecia ensaiado. Com o rádio preso à camisa, Felipe contatou Rocha. Comandante, temos 2 indivíduos suspeitos no setor 14, perto da central de som. Estão fazendo movimentos repetitivos com uma mochila preta. Solicito abordagem discreta. Rocha imediatamente mobilizou 2 seguranças experientes para seguir os suspeitos sem levantar alarde. Felipe permaneceu por perto, observando sem ser notado. Quando os homens perceberam a aproximação, tentaram se dispersar. Um correu, mas foi detido na escada de acesso. O outro tentou se esconder nos bastidores. Ambos foram levados para uma sala isolada. Felipe, inquieto, avisou que era preciso checar o local onde a mochila havia sido colocada várias vezes. Rocha levou a recomendação a sério. A equipe anti-explosivos foi acionada discretamente. Cães farejadores entraram em ação. Quando localizaram a mochila deixada atrás de um painel elétrico, confirmaram a suspeita. Havia material explosivo dentro, com um sistema de detonação remoto. O estádio foi imediatamente colocado em alerta interno. Sem causar pânico, a segurança reforçou os acessos, isolou a área e removeu o artefato com apoio do esquadrão antibombas. O show, que ainda não havia começado, foi atrasado em 30 minutos. Poucas pessoas souberam do que havia acontecido. A maioria achou que era apenas uma questão técnica. Mas nos bastidores, todos sabiam, Felipe tinha impedido uma tragédia. Rocha, ainda atônito com a precisão da observação do garoto, reuniu a equipe e fez questão de reconhecer publicamente. Se não fosse a ação rápida e silenciosa do Felipe, hoje estaríamos de lidar com o pior. Ele agiu como um profissional. Não, melhor, agiu como um protetor nato. Leonardo, ao saber dos detalhes, foi tomado por uma mistura de alívio e orgulho. Correu para encontrar Felipe nos bastidores, abraçou-o com força e disse com os olhos mareados: "Você salvou minha vida e de milhares de pessoas. Você é o herói desta noite." Felipe, um pouco confuso com tanta emoção, apenas respondeu: "Eu só fiz o que me ensinaram. Eu senti que tinha algo de errado." A polícia foi acionada. Os 2 suspeitos faziam parte de um grupo extremista investigado por ameaças a figuras públicas. Pretendiam causar o caos e promover um manifesto violento durante o evento. As investigações que se seguiram revelaram que o plano estava em curso há semanas, mas que havia falhado graças à ação de um menino atento,
invisível para a maioria, mas treinado para ver o que os outros não viam. Quando o show finalmente começou, Leonardo fez uma breve pausa antes da primeira música. Pegou o microfone e, sem entrar em detalhes, disse: "Hoje, antes mesmo de começarmos essa noite especial, um anjo entre nós protegeu cada uma das vidas aqui presentes. E esse anjo tem nome: Felipe. Mesmo que vocês não o vejam aqui no palco, ele está entre nós, e ele salvou o nosso show, e muito mais do que isso." A multidão aplaudiu de pé, sem saber exatamente o que havia ocorrido, mas sentindo nas palavras do cantor algo forte, verdadeiro, quase sagrado. Felipe, escondido entre as estruturas de metal do backstage, ouviu aquilo em silêncio e sorriu. Naquele dia, Felipe não só impediu um atentado, ele conquistou de vez o respeito da equipe de segurança, dos oficiais e do próprio comandante Rocha, que passou a chamá-lo de Agente Mirim. Mais que isso, Felipe provou para si mesmo que seu lugar não era mais nas sombras, era nas ações que mudavam destinos. Enquanto o show seguia e as músicas preenchiam o estádio, Felipe permaneceu atento como sempre. Mas agora, algo em seu peito estava diferente. Era mais do que responsabilidade. Era propósito, uma certeza silenciosa. Ele estava ali para proteger, e ninguém mais duvidava disso. Na manhã seguinte ao grande show no Beira-Rio, os jornais ainda não traziam manchetes sobre o que realmente havia acontecido. Por motivos de segurança e sigilo policial, a tentativa de atentado foi mantida em sigilo, mas, nos bastidores, todos sabiam. Um menino havia evitado uma tragédia. Um menino que, até pouco tempo atrás, vivia nas ruas, invisível aos olhos da sociedade. E agora, esse mesmo garoto começava a aparecer nos noticiários, mas por outros motivos. Naquela mesma semana, uma equipe de reportagem de uma emissora local pediu uma entrevista com Leonardo para falar sobre o sucesso do evento beneficente. Durante a conversa, o jornalista comentou, em tom casual: "Soube que um menino participou da equipe de segurança. É verdade?" Leonardo sorriu, desviou um pouco a resposta, mas não conseguiu esconder o orgulho no olhar. Ele é mais que parte da equipe. É o futuro da segurança no Brasil. E não disse mais nada. Foi o suficiente para acender a curiosidade da imprensa. Em poucos dias, surgiram nas redes sociais vídeos curtos mostrando Felipe caminhando discretamente entre os bastidores do show. Algumas fotos, vazadas por membros da equipe, mostravam o menino observando equipamentos, analisando os corredores. Logo, hashtags começaram a circular. Hashtag Menino Misterioso. Hashtag O Guardião do Show. Hashtag Herói Silencioso. As mensagens começaram a chegar, primeiro pelo perfil oficial de Leonardo, depois pela página do próprio evento beneficente. Crianças, adolescentes, professores, mães e pais de todos os cantos do Brasil escreviam mensagens de admiração, agradecimento e identificação. Muitos diziam: "Ele parece com o meu filho", ou "Meu aluno vive sonhando com segurança, mas nunca achamos que isso fosse possível para alguém como ele." Outros pediam entrevistas, queriam conhecer o garoto, saber quem ele era. Foi então que Leonardo, junto com o comandante Rocha, decidiram que era hora de contar a verdade. A história de Felipe não precisava mais ser escondida. Pelo contrário, merecia ser contada. E, mais do que isso, poderia inspirar outros milhares de jovens que, como ele, viviam à margem, mas carregavam talentos ocultos. A primeira reportagem oficial foi ao ar em um programa dominical de grande audiência. Com imagens inéditas, entrevistas com Leonardo, Rocha, professores e até com Dona Marta, a matéria contou toda a trajetória de Felipe, desde o dia do aeroporto até o momento em que evitou o ataque no show. Felipe apareceu de forma simples, sincera, com um boné e camiseta preta, falando baixo, mas com convicção. Disse apenas: "Eu só quero proteger as pessoas. Eu só vi o que os outros não viram e fiz o que senti que devia fazer."
O país parou para assistir. Milhões se emocionaram. A história viralizou. Em poucos dias, Felipe virou símbolo. Surgiram convites para participar de palestras, entrevistas em programas matinais, documentários em pré-produção. Mas, mais do que fama, vieram as cartas. Caixas e mais caixas de cartas chegaram à casa de Leonardo. Crianças escreviam com lápis de cor, dizendo: "Você é meu herói." Outras desenhavam cenas com um menino protegendo a multidão. Havia cartas de instituições, escolas públicas, professores da periferia, pedindo para que Felipe contasse a sua história. Muitos jovens diziam que tinham desistido de estudar, mas que agora pensavam em voltar. Uma em especial chamou a atenção de Leonardo. Era de um menino de 10 anos, morador de uma comunidade no interior do Maranhão. Ele escreveu: "Eu achei que só quem era rico podia salvar vidas, mas agora eu vi que pobre também pode ser herói." Leonardo leu a carta em voz alta para Felipe, que permaneceu calado por alguns segundos antes de dizer: "Acho que é por isso que tudo aconteceu, para mostrar isso aí." Leonardo e Rocha passaram a filtrar os convites. Era preciso proteger Felipe da exposição excessiva, mas também era impossível ignorar o impacto que a sua história causava. Em uma entrevista em rede nacional, o comandante Rocha foi direto: "Eu trabalho com segurança há mais de 40 anos. Nunca vi ninguém com o talento, a sensibilidade e a coragem que esse menino tem. Felipe não é apenas um caso raro. Ele é um exemplo do que acontece quando damos oportunidade para quem não teve chance." A comoção aumentava a cada nova aparição. Um programa infantil fez uma homenagem, criando um personagem animado baseado em Felipe, o Guardião Invisível. A história dele virou tema de redação em diversas escolas públicas. Universidades começaram a debater a criação de programas de formação voltados para jovens em situação de vulnerabilidade, inspirados em sua trajetória. A imprensa internacional também começou a procurar informações. Jornais da Argentina, Portugal e até dos Estados Unidos publicaram matérias com o título "O menino que salvou um estádio inteiro." Em meio a tudo isso, Felipe continuava o mesmo. Acordava cedo, treinava com o Rocha, estudava com seus professores e, à noite, lia livros sobre segurança, psicologia comportamental e engenharia de risco. Leonardo o observava com carinho e surpresa. Ele não se deslumbra, ele entende o que carrega. Isso é raro, isso é grande. Nas redes sociais, fãs criaram páginas em sua homenagem. Surgiram campanhas pedindo que ele fosse condecorado oficialmente. E embora Felipe não pedisse medalhas nem prêmios, ele já havia ganhado o mais importante: o respeito do país, o amor de milhares de crianças e, sobretudo, a chance de mostrar que o valor de uma vida não está na origem, mas sim no que ela escolhe fazer com o que tem. Naquela noite, ao olhar pela janela de seu quarto, agora com paredes decoradas por cartas e desenhos de crianças, Felipe segurou uma delas nas mãos, leu em silêncio e sussurrou: "Acho que agora eles me enxergam." E finalmente sentiu-se completo, visto, reconhecido, vivo. Depois de meses de aprendizado intenso e de visibilidade crescente, Leonardo decidiu que era o momento de dar um passo além na trajetória de Felipe. A ideia de criar um instituto dedicado a jovens em situação de vulnerabilidade, focado em segurança e prevenção de riscos, já vinha sendo discutida em suas conversas com amigos, patrocinadores e profissionais da área. O Instituto Felipe Amaral nasceu oficialmente em uma cerimônia simples, mas cheia de emoção, no salão de eventos de um centro cultural em Porto Alegre. Felipe estava lá, vestido com uma camisa social branca e calça jeans. Seu sorriso discreto e seu olhar curioso acompanhavam cada detalhe. Ao lado de Leonardo, do comandante Rocha, de professores e da equipe que o acompanhava, ele sentia pela primeira vez que sua história poderia gerar mudança para outras vidas. O Instituto não era apenas um espaço físico, era uma promessa, uma esperança para milhares de jovens que, como ele, viviam à margem, invisíveis para a sociedade, mas com talento e vontade de superar. O objetivo do Instituto era claro:
oferecer formação técnica e humana para crianças e adolescentes, ensinando não só conceitos de segurança, mas também valores como coragem, responsabilidade e solidariedade. O projeto previa cursos, oficinas práticas, palestras motivacionais e acompanhamento psicológico, sempre com foco em fortalecer autoestima e habilidades sociais. Felipe seria o rosto e a voz dessa iniciativa, inspirando jovens com sua própria trajetória. Nos primeiros meses, o Instituto enfrentou desafios comuns a qualquer organização social: a captação de recursos, o planejamento das atividades, a logística das turmas, mas o apoio de Leonardo, que mobilizou contatos no mundo da música e dos negócios, ajudou a abrir portas importantes. Além disso, a mídia continuava interessada na história de Felipe e as campanhas de divulgação trouxeram uma onda de doações e voluntários. Felipe, por sua vez, assumiu um papel ativo. Não era apenas um símbolo. Ele participou da criação do currículo, sugeriu temas para as palestras e esteve presente em todas as atividades inaugurais. Em uma das primeiras turmas, ele contou sua história para os alunos, falando de suas dificuldades, medos e conquistas. Sua fala era simples, direta, mas cheia de emoção. Eu era um menino que ninguém via, que ninguém escutava, mas descobri que a voz da gente pode ser mais forte do que qualquer muro. O impacto foi imediato. Muitas crianças se identificaram com suas palavras, algumas choraram, outras se animaram a falar pela primeira vez em público. O ambiente do Instituto tornou-se um espaço de acolhimento e transformação, onde sonhos ganhavam forma e realismo. Além das atividades presenciais, Felipe começou a viajar pelo país, convidado para palestrar em escolas, ONGs e eventos. Ele falava sobre superação, coragem e a importância de acreditar no próprio potencial, sempre com humildade e uma sinceridade que tocava plateias de todas as idades. Seu exemplo inspirava jovens em diferentes realidades, mostrando que mesmo quando tudo parece difícil, é possível encontrar uma saída, e que essa saída pode estar dentro da própria gente. O reconhecimento não tardou a chegar. Prefeituras e governos estaduais passaram a apoiar o Instituto com recursos e parcerias. Empresas privadas fizeram doações e desenvolveram projetos sociais em conjunto. Felipe passou a receber convites para participar de fóruns internacionais, onde jovens talentos eram discutidos como parte da solução para problemas sociais complexos. Durante uma conferência em São Paulo, Felipe falou pela primeira vez diante de uma plateia internacional. Em inglês claro e pausado, ele contou sua história e defendeu a importância de dar oportunidades reais a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Cada talento é uma semente, só precisa de água e cuidado para crescer, disse. Ao final, recebeu aplausos emocionados e convites para programas educacionais em outros países. Mas, apesar do crescimento e das viagens, Felipe manteve os pés no chão. Continuava morando com Leonardo em Florianópolis, frequentando aulas e treinamentos, cuidando da própria formação. Sabia que o caminho era longo e que ainda havia muito para aprender, mas sentia-se forte, determinado e focado em sua missão. A relação com Leonardo também evoluía. O cantor passou a vê-lo não apenas como um protegido, mas como um parceiro. Muitas vezes conversavam sobre estratégias para o Instituto, planos para ampliar o alcance dos projetos e maneiras de engajar mais jovens. Leonardo, que sempre teve o sonho de transformar a própria fama em algo útil, encontrou em Felipe a personificação desse desejo. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela praia, Felipe confidenciou a Leonardo: "Eu quero que a gente ajude não só a salvar vidas, mas a transformar vidas. Que ninguém mais precise sentir o que eu senti." Leonardo apertou sua mão e respondeu: "E vai ser assim, meu filho, porque você não está só, você está construindo um caminho." O Instituto Felipe Amaral, que nasceu como uma ideia pequena, tornou-se um farol de esperança para milhares de jovens em todo o Brasil. Um exemplo vivo de como talento e coragem, quando somados a oportunidade e apoio, podem mudar histórias que pareciam destinadas ao esquecimento. Felipe, o menino que um dia gritou na estação de um aeroporto, agora gritava em voz alta pela transformação social. Ele não era mais invisível.
era um guardião de sonhos, um farol que mostrava que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível brilhar e levar luz a outros. Assim, entre desafios, conquistas e muitos aprendizados, o Instituto seguia firme, construindo um legado que transcendia o próprio menino que lhe dava um nome, porque o que começou como um grito desesperado virou uma voz poderosa de esperança, e essa voz ecoaria por muito tempo, inspirando gerações a acreditarem que dentro de cada um existe um guardião pronto para despertar. Aos 13 anos, Felipe Amaral já não era mais o menino tímido e invisível que um dia correra pelos corredores do aeroporto, tentando evitar uma tragédia. Ele havia se transformado no mais jovem consultor de segurança do Brasil, reconhecido nacional e internacionalmente por sua inteligência, coragem e determinação. O caminho até ali não fora fácil, mas cada desafio enfrentado havia reforçado sua convicção de que estava no lugar certo, cumprindo um propósito maior. Desde cedo, Felipe compreendeu que sua missão ultrapassava a simples proteção física de pessoas e ambientes. Para ele, segurança significava também criar ambientes onde crianças e jovens pudessem sonhar, crescer e se desenvolver sem medo. E foi com essa visão que ele se dedicou incansavelmente ao Instituto Felipe Amaral, que agora contava com centenas de jovens em suas turmas espalhados por diferentes regiões do país. O reconhecimento internacional não tardou a chegar. Convites para participar de programas, conferências e debates sobre segurança, juventude e inclusão social começaram a surgir. Felipe, mesmo jovem, falava com a maturidade de um veterano. Nas plateias, emocionava ao contar sua história, mostrando que a origem não determina o destino e que todo talento merece oportunidade e respeito. Em um desses eventos, realizado em Genebra, Suíça, Felipe apresentou um projeto inovador de segurança comunitária, baseado em sua experiência prática e no contato direto com jovens em situação de vulnerabilidade. Sua proposta envolvia treinamentos voltados para a prevenção de riscos em ambientes públicos, desenvolvimento de habilidades de observação e ação rápida e, sobretudo, o fortalecimento da autoestima e do senso de responsabilidade coletiva. A plateia reagiu com entusiasmo, e o projeto despertou o interesse de diversas organizações internacionais. De volta ao Brasil, Felipe assumia sua rotina com disciplina e foco. Apesar da agenda cheia, nunca deixou de lado os estudos formais, que complementava com leituras sobre segurança, psicologia, tecnologia e direitos humanos. Sua sede por conhecimento era insaciável. Leonardo, seu mentor e pai adotivo, acompanhava de perto seu crescimento, sempre incentivando e oferecendo apoio. Na casa em Florianópolis, Felipe tinha seu quarto decorado com livros, mapas, certificados e cartas de jovens que inspirara. Era um ambiente simples, mas carregado de significado. Cada objeto ali contava uma parte da sua história e dos sonhos que construía para o futuro. À noite, ele gostava de sentar na varanda, olhando para o mar, refletindo sobre tudo o que havia conquistado e o que ainda estava por vir. Em uma dessas noites, Felipe recebeu uma ligação de uma organização que trabalhava com segurança escolar em comunidades periféricas. Queriam sua ajuda para criar um programa que treinasse estudantes e professores a identificar e agir diante de situações de risco, desde ameaças de violência até emergências naturais. Sem hesitar, Felipe aceitou o desafio. Para ele, cada nova oportunidade era uma chance de ampliar o impacto do que havia aprendido e vivido. A parceria deu origem a cursos e workshops que logo se espalharam por várias cidades brasileiras. Felipe era o principal palestrante, compartilhando técnicas de observação, prevenção e ação, sempre enfatizando a importância do trabalho coletivo e do respeito ao próximo. Jovens que participaram desses programas relatavam mudanças profundas não apenas na segurança física, mas também no ambiente escolar e comunitário como um todo. Enquanto isso, o Instituto Felipe Amaral crescia e se estruturava, ampliando sua rede de colaboradores, voluntários e parceiros. Novas sedes foram inauguradas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Felipe participava ativamente das decisões estratégicas, sempre buscando formas de manter o foco na missão original, transformar vidas através da segurança e da educação. A fama e o reconhecimento, porém, nunca subiram à cabeça do garoto que um dia dormira nas ruas. Ele continuava simples, acessível,
atento para as necessidades de sua comunidade e daqueles que acompanhavam seu trabalho. Para ele, o maior prêmio era saber que havia inspirado outras crianças a acreditarem em si mesmas e a lutarem por seus sonhos. Em uma entrevista para um documentário produzido pela Organização das Nações Unidas, Felipe resumiu sua filosofia de vida. Eu aprendi que proteger não é só evitar o perigo, é criar um mundo onde todos possam viver com dignidade e esperança. Todo jovem tem um talento, uma força que pode mudar o mundo. Só precisamos dar oportunidade para que essa luz brilhe. Naquela mesma entrevista, ele falou também sobre seus planos futuros, aprofundar seus estudos em segurança pública, tecnologia e direitos humanos, expandir o Instituto para outros países e continuar sendo uma voz ativa em fóruns que tratassem de políticas sociais e inclusão. Para Felipe, a jornada estava apenas começando. Enquanto o mundo conhecia cada vez mais seu nome e sua história, Felipe mantinha seu olhar firme no horizonte, consciente do peso da responsabilidade, mas também da força do seu propósito. Sabia que muitas batalhas ainda viriam, mas estava pronto para enfrentá-las com coragem, determinação e humildade. No final de cada dia, ao fechar os olhos, ele se lembrava da primeira vez que gritou no aeroporto de Porto Alegre, alertando para o perigo que ninguém queria ver. Aquele grito, inicialmente desesperado e solitário, havia se transformado em um chamado de esperança, ecoando por todo o país e além. Felipe, o guardião, havia encontrado seu lugar no mundo, não apenas como um menino que salvou vidas, mas como um símbolo vivo de superação, justiça e amor. E assim, com apenas 13 anos, Felipe Amaral seguia sua missão: proteger, inspirar e transformar. Porque ele sabia que em cada canto do mundo existem milhares de meninos e meninas que, como ele, só precisam ser vistos, ouvidos e valorizados para se tornarem verdadeiros guardiões de um futuro melhor. E aí, pessoal, que história incrível essa do Felipe, hein? Um verdadeiro guardião que mostra que coragem e talento não têm idade e nem lugar. Se você se emocionou, aprendeu algo novo ou só curtiu esse roteiro sensacional, já sabe o que fazer. Aperta o botão de inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, deixa aquele like maroto que ajuda demais o nosso canal a crescer pelo mundo. Queremos levar mais histórias inspiradoras direto para a sua tela, espalhar energia positiva e mostrar que juntos a gente pode transformar vidas, e isso só acontece com a sua ajuda. Então, bora fazer parte dessa família gigante que cresce a cada dia? Aqui no Pelo Mundo, a aventura nunca para, o conhecimento é viagem e o coração sempre está aberto para novas histórias. Se inscreve, curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada de emoção, coragem e muita inspiração. Valeu demais por assistir! Até o próximo vídeo! E lembre-se, o mundo é grande, mas a gente faz ele caber aqui dentro, no nosso canal, no nosso coração. Pelo Mundo!